que estão assistindo aqui, se inscrevam no canal, aperta o inscrever-se aí. O empate heróico do Internacional. Eu estou comemorando aqui como se fosse uma vitória. Estou comemorando como se fosse uma vitória. Esse jogo é rico em acontecimentos para que a gente analise aqui. Rico em acontecimento. Ei, tá acompanhando o comentário aí? Legal, mas antes presta atenção no baldaço aqui. Tu teve uma dívida expressiva, não conseguiu pagar, te atrapalhou e agora tu tá com nome sujo, CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito, tu tá sem crédito, sem conseguir fazer nada. Vamos resolver isso? Ah, Baldasso, eu tenho que pagar o que eu tô devendo para resolver até, mas tu pode limpar o teu nome agora, antes de quitar o que tu tá devendo, com a Life Assessoria. Tá aqui na tela o WhatsApp. Numa ação rápida, segura e eficaz, a Life Assessoria vai limpar o teu nome antes de tu quitar o que tu tá devendo para tu voltar a ter crédito, poder trabalhar e fazer tuas coisas. Chama eles agora aqui, tá bom? Vambora. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que este juiz é um covarde. É um covarde. Juiz pode errar. Juiz pode errar. Todo mundo erra. Juiz que se esconde atrás de cartão é covarde. Juiz que se esconde atrás de cartão é covarde. Ele amarelou todo o time do Internacional. Amarelou todo o time do Internacional, desde o primeiro momento da partida. Tem pelo menos uns 3, 4 cartões amarelos do Inter que de forma alguma eram para cartão amarelo. O vermelho que ele dá direto pro Rohel não era para vermelho direto, era para amarelo. Então esse juiz apatifou o jogo. Como é que esse cara faz parte do quadro principal de arbitragem do futebol brasileiro? Um juiz covarde que se esconde atrás dos cartões. Esse é o primeiro ponto. E agora nós vamos para os acontecimentos do jogo. Chego a estar ofegante porque, cara, eu estou muito feliz com esse empate. Estou verdadeiramente muito feliz com esse empate. Um empate heróico. E aí entra a primeira questão. As questões táticas, técnicas, eu vou analisar depois. Vocês perceberam o que foi o time do Inter em campo hoje? O time do Inter, aquele que o Internacional chamava de bunda mole. Aquele que o Baldasso chamava de bunda mole no começo do ano. Aquele que o Baldasso chamava de bunda mole até um mês atrás. Mês nada. Até o jogo contra o Atlético Goianiense. A coisa que eu mais falei nesse ano é que esse time era bunda mole. Velho, retira. Retira. O Inter contra o Cruzeiro nesses 2 jogos foi um time que lutou por um prato de comida. Hoje foi uma loucura. Este time segurou um empate com 1 a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo. Obrigado, Andrés Nicolás D'Alessandro. Obrigado, Andrés Nicolás D'Alessandro, um dos maiores jogadores da história do Inter. Um dos mais vibrantes jogadores da história do Internacional. Um jogador que deu o sangue pelo time e agora colocou o dedo desses caras na tomada e está fazendo eles lutarem também por um prato de comida dentro de campo. Que coisa bonita o envolvimento. Quando o Antony defendeu um pênalti, foram todos se jogaram em cima do Antony. Quando teve um cara que tinha possibilidade de fazer o gol dentro da área, foi 5 ou 6 lá marcar. E quando tiraram a bola, vibraram todos como se fosse um gol. Todos. O Borré estava lá atrás brigando por um prato de comida. Todos. Todos. Isso é a cara do Internacional. Isso é a cara do Internacional. Este time que jogou hoje me representa. Este time que jogou hoje me representa, porque isso é o Inter. Sabe o que é o Inter? É a cara do D'Alessandro. Sabe o que é esse time? É o dedo do D'Alessandro. É o dedo do D'Alessandro. Desde que D'Alessandro chegou, não tem mais bunda mole no Beira-Rio. Desde que o D'Alessandro chegou, acabou o bundamolismo. Obrigado, Andrés Nicolás D'Alessandro. Então eu começo por aí. Foram 2 jogos hoje. Um até os 30 minutos do primeiro tempo e o outro depois até o final da partida. Eu não gostei do Inter até os 30 minutos do primeiro tempo, quando tinha 11 jogadores ainda. Porque o time aceitou o protagonismo do Cruzeiro até os 30 minutos. E esse não é o pecado, porque é normal que acontecesse isso, mas o Internacional não existia ofensivamente. Aliás, o Inter não existiu ofensivamente o jogo todo. Não há nenhuma consideração ofensiva a se fazer o Inter hoje. O Inter não existiu ofensivamente. Mas até os 30 do primeiro tempo poderia ter existido. Eu não digo nem com chegadas agudas e tal, mas segurar a bola um pouco mais à frente. Mas o Inter não conseguiu fazer isso.
Mas também, estava empatando o jogo. E aí vem o primeiro acontecimento importante da partida, que foi a expulsão do Rohel. Gente, assim, separa as análises. O primeiro cartão amarelo para o Rohel, aos 11 minutos de jogo, foi um exagero. E o cartão vermelho direto para o Rohel também foi um exagero. Agora, porque o árbitro é terrível, tá? Tá bem, 2 exageros. Agora, se o Rohel já tinha o cartão amarelo, ele não pode pular com o braço aberto na cara do jogador, que é lance para amarelo. Foi cabaço. E não pode ser. O zagueiro tem que ser experiente nesse tipo de situação. Tá sabendo que tem um árbitro que tá dando cartão para tudo. Não poderia ter feito isso. Lamentável. Aliás, eu quero entender por que o Vitão não é zagueiro titular do Inter. O Vitão entrou e acabou com o jogo. O Vitão entrou e fez tudo certo até o final do jogo. Mas eu quero saber por que o Vitão, que é o melhor zagueiro do Inter, não é titular. Por que o Vitão, que é o melhor, está sendo punido por alguma coisa? Tem coisa que a gente não sabe? Ele teve culpa nesse processo do fecha não fecha e o Inter está punindo ele? Eu quero saber. O Vitão é o melhor zagueiro do Inter e os melhores têm que jogar. O Vitão tem que jogar, o Vitão tem que estar no time. Então, tá bem. Vamos lá. A partir dos 30 minutos, quando o Rohel foi expulso, o Inter tinha um objetivo. O Baldasso disse aqui, a partir de agora, o Internacional vai tentar um empate heróico. E eu disse ali, se o Inter empatar esse jogo, eu vou comemorar como uma vitória. Como uma vitória. E o Inter, a partir dali, naquele final de primeiro tempo e no segundo tempo, foi maduro, experiente, consciente, compenetrado, concentrado e fez tudo certo. Tirando um detalhe, que foi o senhor Ener Valencia em tentar interceptar uma bola com o braço aberto. E foi pênalti. Cabaço também. E ali nós tivemos a confirmação da melhor atuação de alguém que já estava muito bem na partida, que foi o goleiro Antony, que é o terceiro goleiro do Inter e sempre que chamado dá uma boa resposta. Antony foi monstro. 3 jogadores foram monstruosos hoje no jogo. 3 jogadores foram monstruosos. O Antony, o Fernando e o Gabriel Mercado. Maravilhosos. Mas eu quero voltar um pouco. Quando o Roger coloca o Vitão, depois do Rohel expulso, e tira o Gabriel Carvalho, tem muita gente dizendo que ele fez errado, devia ter deixado o meia, tirava o Fernando ou o Thiago Maia. Não. Tinha que manter o Fernando e o Thiago Maia, ele fez certo em tirar o Gabriel Carvalho. A única coisa que eu teria feito diferente no segundo tempo é ter colocado o Alan Patrick e não o Bruno Henrique. Mas eu também entendo o Bruno Henrique, que fechou um estofo de marcação. Ter colocado o Valencia eu estava pedindo. Não foi um erro ter colocado o Valencia. O erro é o Valencia ter feito aquela cagada, né? O Inter do segundo tempo foi muito envolvido com as coisas do jogo. O Roger fechou um ônibus na frente da área e o Roger fez tudo certo hoje. As pequenas discordâncias, elas estão muito abaixo de eu reclamar de alguma coisa aqui. Roger fez tudo certo. O time em campo foi absolutamente lutador, vibrante, e eu estou muito orgulhoso. Estou muito orgulhoso do que o Inter fez hoje. Realmente muito orgulhoso. O empate é um bom resultado. Primeiro que o empate já seria um bom resultado. E é um bom resultado ainda mais, um ótimo resultado, como se fosse uma vitória pelas circunstâncias do jogo, de jogar com um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo. Eu estou realmente muito orgulhoso. Especialmente pela vontade do time, pelo envolvimento e pela briga deste Inter diferente que há 20 dias eu estava chamando de bunda mole e que mudou da água para o vinho depois da chegada de Andrés Nicolás D'Alessandro. A tabela de classificação ela apresenta um universo em aberto para o Internacional brigar, por exemplo, por uma vaga Libertadores da América. E eu dizia que não era o aspecto matemático que me atrairia a atenção, e sim o que o Inter poderia render a partir do jogo contra o Cruzeiro no final de semana. Pois eu digo para vocês, esse empate de hoje, para mim, é a sequência de uma coisa muito boa que já aconteceu no final de semana. Não, o Inter não ganhou o jogo de hoje para eu estar comemorando, mas eu estou comemorando. O que aconteceu hoje é a confirmação de uma coisa boa que tinha acontecido no final de semana. Para mim, o Inter agora entrou num processo aqui, ó.
num processo ascendente. O empate de hoje tem um tamanho incrível pelas circunstâncias do jogo. Tem um tamanho incrível pelas circunstâncias do jogo. Ele faz a gente estacionar na tabela, ok, mas pelas circunstâncias, pelo envolvimento, pela forma que o Inter jogou, pela forma que segurou esse resultado, pelo amadurecimento, pelo comprometimento. É grandioso esse empate. É grandioso esse empate. Acho, gente, tenho a impressão, não tem como ter certeza, mas tenho a impressão que, enfim, nós passamos a ter um outro momento na temporada de 2024, sob a batuta de Roger, D'Alessandro e Paulo Paixão. Não é só envolvimento, não. Não é só vontade, o trabalho do D'Alessandro. Esse time voltou a ter explosão. Depois que aquela excrescência de Eduardo Cudê e a sua comissão técnica destruíram os jogadores fisicamente, não deixando eles treinarem na academia. O Paulo Paixão já recuperou muita coisa. Esse time não tem só a vontade do D'Alessandro, ele tem a explosão de Paulo Paixão. Eu estou realmente muito contente, muito orgulhoso do que eu vi hoje no Mineirão.